O Supremo Tribunal Federal forma a maioria para condenar o ex-deputado federal Roberto Jefferson. Vamos retornar a Brasília, falar ao vivo com o repórter Pedro Nascimento. Ô Pedro, o tempo de prisão já foi definido? Bom, Eustáquio, ainda não. Na verdade, há um relatório do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do caso, que propõe uma pena de 9 anos, 1 mês e 5 dias de prisão. E a respeito desse voto do ministro Alexandre de Moraes, ele foi acompanhado pelos demais ministros que votaram nessa linha, entre eles os ministros Flávio Dino e Luiz Roberto Barroso. Mas a gente tem uma divergência com relação a esses votos. Quem também votou favorável ao relatório foi o ministro Cristiano Zanin, mas ele apresentou uma divergência parcial, propondo uma pena de prisão menor do que os 9 anos propostos por Alexandre de Moraes. No caso de Zanin, a pena proposta é de 5 anos, 2 meses e 28 dias, tempo menor do que 9 anos, conforme determinou o ministro Moraes. Ainda faltam votar, os ministros André Mendonça, Carmen Lúcia, Nunes Marques, Luiz Fux e também o ministro Edson Fachin. Lembrando que esse julgamento ocorre no plenário virtual, a previsão é que ele se encerre hoje, à meia-noite. Então, ao longo do dia, a gente deve ter o voto registrado desses demais ministros, que podem ou não concordar com o relatório do Alexandre de Moraes, podem concordar com a tese do Zanin. Fato é que o ex-deputado federal Roberto Jefferson já é uma pessoa condenada, pelo menos pela maioria do STF. O Supremo Tribunal Federal, formou essa maioria por 6 votos a 0, por incitação à violência contra autoridades em 2021. Roberto Jefferson foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República e nessa acusação o Ministério Público listou diversas entrevistas em que o político ele teria incentivado a população a invadir o Senado, a invadir o Congresso Nacional, inclusive a praticar vias de fato contra os senadores. Além disso, ele também teria defendido a explosão do prédio do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, e lembrando, tudo isso antes do dia 8 de janeiro, antes da invasão às sedes dos 3 poderes que ocorreram aqui em Brasília. Ao longo das investigações desse procedimento, o Roberto Jefferson chegou a ser preso preventivamente, e a gente lembra, foi durante o cumprimento desse mandado de prisão preventiva que o Roberto Jefferson reagiu contra os policiais, atirou granadas, deu tiros de fuzil, e muito em virtude disso que ele acabou sendo preso, e foi uma prisão que na época chocou muitas pessoas. Além disso, além dessa situação, Roberto Jefferson também passou por um problema de saúde. Em outubro de 2022 foi encaminhado da prisão onde ele estava para o Hospital Samaritano de Botafogo, devido a um acidente que ele teve na cela onde ele cumpria essa prisão preventiva, e desde então ele segue internado e se tratando desses problemas de saúde. Caso ele seja condenado, esse tempo que ele está cumprindo no hospital e também já cumpriu na prisão conta para a pena, então certamente ele deve ter um período reduzido do que esses 9 anos e também do que esses 5 anos que foram propostos pelo Supremo Tribunal Federal. Como eu disse, esse julgamento termina hoje no plenário virtual, então hoje a gente já deve ter conhecimento do total da pena da condenação do ex-deputado federal Roberto Jefferson. Eustáquio. Obrigado. Pedro Nascimento, ao vivo de Brasília.